Será que se você quiser hoje, se você quisesse hoje assistir uma missa como ela era celebrada nas catedrais, você conseguiria? Uma missa que era celebrada na cristandade não apenas parecida em estrutura, não apenas como estrutura semelhante, mas até nos detalhes. Você conseguiria? Sim, basta você assistir uma missa tridentina. É a mesma. Trata-se da mesma coisa. A missa que foi normatizada em 1570 pelo Papa São Pio V, razão pela qual ela também é chamada de São Pio V, é essencialmente a mesma missa em termos de rito, o mesmo rito romano que existia na cristandade durante os seus séculos de apogeu. E é também a mesma missa que foi amadurecendo, se desenvolvendo em Roma, por isso é um rito romano, desde o tempo de São Pedro, desde os primórdios. Certo? Vejam, ela não era... como eu disse, eu não vou desenvolver muito isso aqui, porque não é nosso espaço, não temos tempo aqui para isso, mas essa missa medieval, que seria também chamada de missa tridentina depois, é a mesma missa que existe desde os primórdios na Igreja de Roma, mas nem sempre foi a única missa no Ocidente. Certo? Aqui é preciso que nós façamos uma retrospectiva para entender como nós chegamos aqui na cristandade em termos de rito. Até o século VI, momento em que o rito romano começa a extrapolar os próprios limites da diocese de Roma, existiam no Ocidente uma série de outros ritos que não eram romanos, chamados genericamente de rito galicano. Galicano vem de Gália, que é o nome romano para a França. Mas não era apenas na França, mas eram chamados de rito galicano, o rito que existia desde tempos imemoriais na Gália, em certas regiões do norte da Itália, na Alemanha, na Germânia e na Britânia, depois Inglaterra. E também na Irlanda e na Escócia, com as particularidades ali do ser chamado de rito céltico, mas não vem ao caso aqui. Então, existia no Ocidente uma pluralidade de ritos chamados genericamente de rito galicano, diferente do rito romano. O que era esse chamado rito galicano? De onde ele veio? Segundo os estudiosos, segundo os especialistas em liturgia, ele é uma inspiração, ele tem raízes orientais. Provavelmente no rito de Antioquia, certo? Então, o rito que era dominante no Ocidente até o século VI, não em Roma, no resto do Ocidente, até o século VI, era um complexo de ritos que tinha origem oriental. Que tinham muitas semelhanças com o rito antioqueno. Mas a partir do século VI, né? Aliás, a história litúrgica do Ocidente a partir do século VI é a história da substituição destes ritos galicanos, desses usos galicanos pelo rito romano, seria mais tarde chamado de rito tridentino. Certo? Isso se deu a partir do momento em que este rito romano, ele já estava suficientemente consolidado. E isso se deu no tempo do Papa São Gregório Magno, que foi Papa de 590 a 604. No tempo dele, a estrutura da missa romana já estava claramente definida. Inclusive o sacramentário do tempo dele, que não era exatamente o que nós chamamos hoje de missal, porque não nos sacramentários antigos, como o sacramentário leonino, o sacramentário gregoriano, não continham as leituras, somente as orações ditas pelo sacerdote. Mas enfim, o sacramentário de São Gregório Magno foi inclusive a base para o qual São Pio V no século XVI faria sua reforma litúrgica. Então, no tempo dele, o rito romano já estava suficientemente estruturado nas suas bases essenciais, sobretudo no cânon, que é o seu centro. Ele fez as últimas modificações no cânon romano, inclusive, né, até João XXIII, em 1962, não haveria outra mudança no cânon romano.
A partir da época de São Gregório Magno, e não tanto pela insistência dos papas, mas sobretudo dos reis e dos bispos que queriam nas suas dioceses, que se celebrasse nas suas dioceses como em Roma, os antigos ritos galicanos vão sendo substituídos pela missa romana. Houve uma colaboração nesse sentido imensa também da parte dos missionários. Os missionários, sobretudo os que partiam de Roma. Foi o caso dos que foram para a Inglaterra. São Gregório Magno, em 596, enviou uma missão para evangelizar a ilha britânica. Enviou uma missão chefiada por Santo Agostinho da Cantuária, correto? Ele desembarcou lá em 597. São Gregório Magno não falou para ele impor, para ele difundir lá o rito romano. Ao contrário, ele falou, olha, vocês podem usar o rito romano ou o rito galicano, o que for melhor para a evangelização desses povos. Ou seja, não foi uma imposição. Progressivamente, foi sendo adotado a ponto de, em 664, no Sínodo de Whitby, quando a Inglaterra já estava em vias de ser plenamente católica, os bispos que já estavam lá estabelecidos se reuniram neste sínodo e decidiram que iriam usar o rito romano. Então, os missionários tiveram essa contribuição. Né? São Gregório Magno enviou missionários para a Inglaterra, eles levaram o rito romano sem a intenção de impô-lo, mas os próprios conversos preferiram esse rito a outros. Que tinham como o próprio rito galicano ou um rito galicano já particular, que era o rito céltico, que disputava terreno com o rito romano. Enfim, né? Então, a Inglaterra, ela foi um dos primeiros locais em que o rito romano, de fato, penetrou. Seguida do mundo carolíngio, o mundo franco, o Império Carolíngio, que adotou o rito romano nos tempos de Carlos Magno. Conta-se que Carlos Magno, que foi rei dos francos de 768 a 814. Conta-se que Carlos Magno, certa vez, quando ele esteve em Roma, acho que na primeira vez que ele foi, ele assistiu pela primeira vez numa missa romana. E ele ficou impressionado ao mesmo tempo, pela sobriedade do rito. É um rito mais sóbrio do que os antigos ritos galicanos, mas ao mesmo tempo de uma particular grandeza. É um rito ao mesmo tempo sóbrio e grandioso. Ele ficou impressionado. E ele quis difundir em todo o seu império, que àquela altura já compreendia todo o mundo germânico, o mundo francês e o norte da Itália, ele quis difundir em todo o seu império o rito romano, o rito que foi ensinado por São Pedro aos romanos e que foi, ao longo dos séculos, se amadurecendo, se desenvolvendo, até se chegar ali naquele final do século VIII. Então ele pediu ao Papa Adriano I um sacramentário, que eu acho que foi fornecido a ele em 785 ou 786, e ele, de posse desse sacramentário, uma cópia do sacramentário gregoriano, ele iniciou a reforma litúrgica no seu império. Claro que não ele, porque ele não tinha capacidade para isso. Ele escolheu o seu grande conselheiro, aquele inclusive que foi o grande nome da Renascença Carolíngia, que foi o monge Alcuino de York. Nós tivemos uma aula lá na Escola de História da Igreja, nós temos uma aula inteira, 5 aulas sobre Renato de Carlos Magno, nenhuma sobre o Renascimento Carolíngio, nós falamos bastante do grande Alcuino. Essa foi uma outra contribuição dele, né? Alcuino, de posse do sacramentário gregoriano, ou seja, da missa romana, do rito romano, Alcuino fez uma pequena reforma, acrescentando naquele rito romano alguns elementos próprios do rito galicano. Vejam, e este rito, ele fez uma síntese, né, entre o rito romano, que continuou existindo, com alguns elementos, enriqueceu com alguns elementos construídos pelos séculos no mundo gálico. Então, continuou sendo o rito romano, a estrutura era toda do rito romano, as orações principais eram todas do rito romano, mas foram feitos acréscimos
próprios do desenvolvimento litúrgico do mundo gálico ao longo dos séculos. E foi a partir desse missal de Alcuino, né? Esse missal de Alcuino se tornou o livro oficial, o livro litúrgico oficial para a Igreja Franca, e desse modo, o rito romano se espalhou por toda a Europa. Vejam só, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, porque para muitos que estão talvez não sejam familiarizados com essas questões litúrgicas, não tenha ficado tão claro. Mas vejam, existia em Roma um rito que remonta aos próprios apóstolos, que remonta a São Pedro e São Paulo. Este rito foi se amadurecendo ao longo dos séculos, até se chegar ao século VIII. Ele já estava ali, basicamente, com sua estrutura pronta, seus elementos principais já estavam todos consolidados. A mesma missa do começo foi amadurecendo até se tornar uma árvore mais frondosa. Carlos Magno, o grande imperador do Ocidente restaurado, do Império Ocidental restaurado, ele quis que este rito fosse usado em todo o seu império. Que o rito ensinado a Roma, aos romanos, por São Pedro, fosse também o rito de todo o seu império, de todo o restante do mundo católico. Então, o que ele fez? Pediu uma cópia do sacramentário gregoriano, do sacramentário de São Gregório Magno, pediu que o seu o grande mestre da sua corte, que era Alcuino, fizesse uma reforma para que aquele rito fosse aplicado no Império Carolíngio, e Alcuino fez uma pequena síntese, mantendo o rito romano de sempre, com alguns acréscimos da liturgia dos usos galicanos. E desde então, né, e foi assim que o rito romano se espalhou por toda a Europa, certo? Não apenas no mundo carolíngio, mas até muito além, considerando, por exemplo, que foram da Alemanha e da França que partiram os missionários para a Escandinávia. Foi da Alemanha e da França que partiram os missionários para a Hungria, para a Polônia, levando o rito romano para todo o orbe católico e para todo o orbe em vias de se tornar católico. E a última região, né, de toda a cristandade medieval, a última a ter aderido plenamente ao rito romano foi a Península Ibérica. Lá ele foi inserido, dessa vez por ordem de um papa, foi por ordem do grande São Gregório VII. No século XI, São Gregório VII, que foi papa de 1073 a 1085, ele entrou em contato com os reis de Aragão, de Navarra e de Castela, pedindo que o antigo rito ibérico, que era o rito moçárabe, fosse substituído pelo rito romano. E os reis e os bispos atenderam, e, por fim, os reinos ibéricos aderiram ao rito romano, né? O que aconteceu com o antigo rito galicano, que era aquele que existia em toda a Europa antes do rito romano lá sendo introduzido? Ele desapareceu. Ele foi suplantado pelo rito romano. A liturgia romana passou a ter elementos do rito galicano. Agora, como nós vimos, tem como origem os ritos orientais. Mas aquele rito que passou a ser aquele pelo qual se rezava a missa em toda a Europa era o rito romano, com, reforça-se, muitos elementos vindos do rito galicano. Bom, então, aquilo que seria chamado por nós, né, de missa tridentina a partir do século XVI, despontava já 5 séculos antes de São Pio V, 5 séculos antes do rito do Concílio de Trento, né, como um rito que já era adotado, que já era usado para se celebrar a missa em todo o mundo católico. E quando nós vemos toda essa evolução que eu fui brevemente mostrando aqui para vocês, é isso que é interessante. Esse rito tridentino, ele é como que um microcosmos de toda
A catolicidade. Toda a história católica parece ter colocado... Vou enfatizar aqui as palavras. Toda a história católica, todos os séculos da igreja parecem ter deixado a sua marca ali. Ele é o rito romano, pelos seus elementos essenciais, pelas suas partes centrais, pelo cânon, pelo ofertório, pelas orações da coleta, e por tantas outras, mas enfim, ele é o rito romano, é o rito que a igreja de Roma aprendeu de São Pedro, mas contém também elementos vindos de um outro, do mundo vasto do catolicismo oriental, através do rito galicano. Há elementos ali que eram orientais e que foram introduzidos a partir da introdução de elementos galicanos ao rito romano. Então, a missa tridentina, a missa romana de sempre, ela é uma espécie de grande síntese de toda a catolicidade. Da catolicidade romana, da catolicidade oriental, da catolicidade gálica, gaulesa. Todos os séculos deixaram ali a sua contribuição, né? E no século XI, essa grande síntese litúrgica, histórica e sacramental que é a missa romana já havia ocupado toda a cristandade. Mas havia algumas regiões que celebravam outros ritos particulares, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas havia, de fato, variações dentro do próprio rito romano, tal como era celebrado aqui e acolá, mas a missa que se celebrava na cristandade, nos séculos XII e XIII, em Roma, em Barcelona, em Paris, em Londres, em Budapeste, era a mesma missa. Era o mesmo rito. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.